Maurício de Souza, o filme acabou de estrear nos cinemas brasileiros e eu vou aqui agora tirar todas as suas dúvidas sobre esse filme. Ele deveria ter sido lançado ou não? É um erro ou um acerto da Maurício de Souza Produções trazer essa história do grande Maurício de Souza para os cinemas? Então vem comigo porque agora, até o final desse vídeo, eu vou te tirar a principal dúvida. Vale a pena você tirar a família inteira de casa e levar para o cinema mais próximo para assistir esse filme? Então vem comigo, eu sou o JM Carneiro, especialista em filmes e, claro, um fã das produções do Maurício de Souza. Quem não é fã da Turma da Mônica, né? Responde pra mim essa dúvida aí. Pô, se tu não é fã, tu tá de brincadeira, né? Então já se inscreve agora nesse canal pra você não perder nada do cinema, porque eu sempre trago tudo aqui pra vocês. E ó, nesse sábado eu vou assistir o Agente Secreto, hein? O filme do Wagner Moura, que tem uma galera falando que ele vai ganhar o Oscar de melhor ator. Então, nos próximos dias eu vou trazer aqui pra você também mais sobre essa produção brasileira que está conquistando o mundo. Então já fica aqui para você não perder nada, tá? Ativa o sininho das notificações para você ser avisado quando esse próximo vídeo sair. Quando no final de 2024 a Maurício de Souza Produções anunciou o filme do Maurício de Souza, eu primeiro achei estranho. Falei, porque sempre que isso acontece, vamos pensar, se eu fizer um filme sobre mim, eu só vou colocar coisa boa, né? Geralmente é assim. Então eu falei, putz, os caras vão fazer um filme sobre eles. Ou seja, só vão colocar os louros da vitória, as coisas boas do Maurício de Souza. E até certo ponto o filme vai por esse caminho. Tem apenas um pequeno momento que eles colocam uma questão política envolvendo o Maurício de Souza, isso lá atrás, né? No início da carreira dele em São Paulo, o que faz até ele ter que voltar para o interior de São Paulo. Porém, não é a pegada do filme. Mas o filme, ele mostra, sim, a parte difícil da carreira do Maurício. Meu nome é Maurício de Souza. Eu trouxe alguns desenhos meus. Eu tô atrás de uma oportunidade. Desista, menino. Desenho não dá dinheiro e nem futuro pra ninguém. Aqui é Maurício de Souza falando. Maurício? Maurício de Souza. Vamos sintonizar todo mundo. Maurício de Souza, ele nasceu no interior de São Paulo, numa cidadezinha pequena. E logo que nasceu já se mudou, né, com a família, os pais, a mãe e as duas irmãs na época, as duas irmãs que são mais velhas, né, se mudou para Mogi das Cruzes, aqui pertinho de onde eu moro, Campinas, eu moro em Campinas. Inclusive tem uma parte da carreira, da vida, né, do Maurício de Souza, que ele passou aqui em Campinas. Inclusive tem um bairro aqui, o Cambuí, que foi o bairro que inspirou, segundo o próprio Maurício de Souza, para ele criar o bairro do Limoeiro, sim, o famoso bairro da Turma da Mônica. Só que isso não é contado no filme, porque o filme ele encerra mais ou menos em 1967, a história, 68. E ele só morou aqui em Campinas depois, nos anos 70. E isso é uma coisa até muito interessante da gente pegar. Porque, é a história do Maurício de Souza, mas não é a história completa. Eles contam, então, desde a infância, e aí vai mostrando, cara, a primeira cena do filme, você enxerga naquela cena o Chico Bento. Tu enxerga naquela cena. Se tu assistiu o filme do Chico Bento, até a forma como eles gravaram foi igual. Pra já, de cara, na primeira cena do filme, mostrar esse impacto. Então pega o Maurício de Souza desde criança até a publicação do primeiro gibi da Turma da Mônica, que na época chamava ainda Mônica e Sua Turma. Então passa desde o Bidu, que foi o primeiro personagem dele mesmo, o Franjinha, que foi o segundo, ele cria também, né, o Horácio, que é o pseudônimo do próprio Maurício de Souza, o pseudônimo não, né, o alter ego do Maurício de Souza, perdão aí galera, até o momento em que ele de fato cria a Mônica, o Cebolinha, o Cascão, a Magali. Então ele passa por essas fases da carreira do Maurício de Souza, mas mostra que, por exemplo, quando ele sai de Mogi das Cruzes e vai para São Paulo, ele tem muita dificuldade. Ele vai para lá achando que vai viver dos desenhos dele, mas ele não consegue viver dos desenhos dele. Então ele começa a trabalhar no jornal de São Paulo, naquela época, que tinha 3 principais jornais, né? Que era o jornal A Folha da Manhã, A Folha da Tarde e A Folha da Noite, que depois de um tempo acabou juntando tudo numa coisa só, que é a Folha de São Paulo, que a gente conhece até hoje. Então é um filme que ele passa pela história do Maurício, ele passa pela história do Brasil, de certa forma,
e consegue trazer mesmo esses momentos de dificuldade, apesar de o principal momento que eles poderiam ir mais a fundo numa questão política, eles não foram, eles deram uma leve pincelada numa conversa dele ali com o Ziraldo e outros escritores da época, e eles levam isso de uma maneira mais simples, e assim, eu acho que foi um acerto, porque poderia dar um peso pro filme que eu acho que não era necessário. Claro que entra a questão que eu citei, é um filme da Maurício de Souza Produções, então obviamente eles não iam botar nada muito negativo, né? Não que essa questão seja negativa, mas sempre que a gente envolve política, vai ter um lado ou outro que não vai gostar. E o intuito aqui não é esse. A gente não precisa passar a desgostar, né, de um senhor de 90 anos. Pra que isso? Né? Não é a ideia. Mas e agora, JM? Me tira essa dúvida, né? Vale a pena sair de casa e ir pro cinema com a família toda? Com certeza, galera. Assim, é incrível como esses filmes envolvendo a Turma da Mônica são quase todos muito assertivos. Turma da Mônica Laços e Lições foram 2 filmes maravilhosos. O que sai um pouco dessa vertente é o filme da Turma da Mônica Jovem. Esse, de fato, pelo menos na minha opinião, não correspondeu às expectativas. O filme do Chico Bento também é hilário, é divertidíssimo, né? E aqui, Maurício de Souza, o filme, é outra grata surpresa desse já multiverso cinematográfico Maurício de Souza, né, nos cinemas. Um filmaço para assistir com a família, é um filme para todo mundo assistir junto, reunido, para todas as idades, né? Seja a galera que acompanhou o início da carreira do Maurício de Souza, ou a galera mais jovem, assim, da minha idade, ou até mais jovem ainda, crianças, né? Porque até hoje, né? E eu acho que para sempre vai existir quadrinhos, gibis da Turma da Mônica e seus variados. Então, é uma ótima pedida. E para você que gosta de Turma da Mônica, eu tenho um convite para você. Aqui embaixo na descrição tem o link da Panini XP, que é a editora que publica os gibis da Turma da Mônica hoje em dia. E eu tenho um cupom de 13% de desconto, ou seja, é só você entrar lá, chamar a galera no WhatsApp e falar que veio através do JM, que eles vão te dar 13% de desconto na compra de qualquer produto da Turma da Mônica. Claro, Marvel, DC, o que você quiser, qualquer produto da loja. Mas como nós estamos falando de Turma da Mônica aqui, né? Eu tô dando jabá da Turma da Mônica, mas qualquer coisa. E tem muito gibi da hora da Turma da Mônica. Tem uma revista lá que eu vi, que são as melhores tirinhas de todos os tempos da Turma da Mônica. Se só isso não vale a pena, eu não sei o que vale. Então, vai lá, dá uma conferida aqui no link, que tá aqui na descrição do vídeo. Se inscreve no canal agora para de fato você não perder mais nada de cinema e cinema brasileiro aqui no canal. E deixa um like, que é muito importante aqui para o nosso crescimento e para que esse vídeo chegue para mais fãs do Maurício de Souza, mais fãs da Turma da Mônica que querem saber se esse filme é bom, se não é, se vale a pena ou se não vale ir para o cinema. Aqui na tela estão aparecendo outros vídeos falando mais do cinema.